Boa tarde. Essa é a apresentação do trabalho da disciplina Laboratório e Ensino de História, composto por um plano de aula que foi desenvolvido para a turma de 8º ano da Escola Municipal Elvídio Costa, com o tema A Longa Abolição, Pressões Internacionais, Resistência dos Movimentos Sociais e a Crise da Monarquia. Previamente, os alunos foram orientados a fazerem a leitura do capítulo 6 do livro didático, que fala sobre o tema. Essa leitura foi enriquecida também com informações da Lei número 11.645 de 2008, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino das culturas e da história afro-brasileira e indígena. Os códigos da BNCC que foram abordados nessa aula foram o EF 08HI 18, que é um código que visa identificar as questões internas e externas que contribuíram para a crise da monarquia. O código EF 08HI 19, que formula questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas. E o código EF 08HI 20, que identifica e relaciona aspectos das estruturas sociais da atualidade com o legado da escravidão no Brasil. Depois de feita a contextualização do tema através do material didático e de outras fontes que constam nas referências bibliográficas, no primeiro tempo de aula, os alunos foram acompanhados pela professora do componente curricular arte e pela professora de história para formarem o tabuleiro, as peças que comporiam o jogo pedagógico e as cartas. Os materiais utilizados constam no plano de aula. E esse jogo é um jogo de tabuleiro jogado em conjunto, então os alunos não jogam individualmente, mas formam forças para poderem atuar no tabuleiro e enfrentar as negativas das cartas que fazem retroagir e as positivas dos marcos históricos que fazem avançar casas. A trilha acontece de um período de 1815, com o Congresso de Viena, e vai até 1889. O foco do jogo, né, o que se espera desse jogo é que se alcance 1889 e que as muitas cartas negativas, que elas são em maior número do que as positivas, ainda que atrasem o percurso, mas elas sejam vencidas e possam servir de incentivo para que os outros grupos também ultrapassem as cartas negativas, que são as cartas da resistência escravocrata e a pressão diplomática. No segundo tempo de aula, são explicadas as regras do jogo, como se avança nas casas nessa trilha e como se retroage, e explicada a função das fichas de apoio, que são aquelas fichas que vão vir para somar esforços junto com os jogadores para avançar casas, como, por exemplo, as cartas cooperativas, né, que tem o apoio cooperativo das resistências dos movimentos sociais. A intenção desse jogo é fazer perceber a dificuldade da progressão nesse processo, né, de conquista de direitos e de busca pela abolição da escravatura, o quanto as leis que foram propostas e foram implantadas tiveram ou resistência ou então foram burladas de forma a atrapalhar o progresso, o processo de queda da escravidão no Brasil, né? Haviam forças internas das elites agrárias que lutavam para que se mantivesse essa força de trabalho escrava, já que ela se ancorava nessa forma de trabalho, e levando também em consideração que
o homem negro, a pessoa escravizada, ela era um patrimônio, então as elites agrárias também levantavam essa questão do ressarcimento das suas perdas financeiras com a abolição, e perceber as muitas forças que atuavam e os interesses que estavam sendo contrariados. Dessa forma, a gente faz os alunos pensarem e questionarem o tempo em que vieram as leis brasileiras de restrição e de combate à escravidão, e quando elas vieram, em função de que elas estavam nascendo, se eram espontâneas e humanitárias ou se elas eram resultado de pressão externa, de pressão diplomática e de pressão financeira, e o quanto esses grupos humanos que passaram pela escravidão, passaram primeiro pela captura, o cárcere, a escravidão, o trabalho forçado, quando eles são libertos, de que forma que eles são incluídos socialmente? Eles são marginalizados ou eles passam a ter acesso a condições sociais que permitam o desenvolvimento humano desses grupos? Então, é um trabalho para reflexão, é um trabalho que não se encerra com o final do jogo, que logo depois do jogo a gente vai ter uma roda de conversa para a gente discutir a dificuldade das progressões que os grupos tiveram e o quanto eles percebem essas dificuldades e como eles trazem isso para a realidade social que nós vivemos hoje.